Sobre a série de coincidências entre o meu e-book Curupira Procurado e a série Cidade Invisível, hoje eu vou falar sobre a minha mula sem cabeça. Um personagem chamado Luna. No livro, a mula sem cabeça, ela aparece como dois seres. São dois irmãos. O Davi e a Luna. Só que eles habitam o mesmo corpo. Eu uso esse personagem para falar sobre as questões entre os movimentos LGBT e a religiosidade, ou melhor, o que se faz em nome da religião, as atrocidades ao longo da história que foram feitas em nome da religião. Eu sou devoto, creio tenho uma espiritualidade, creio em algo maior do que esse mundo, mas definitivamente não compactuo com a capitalização, como diz Max Weber, da religião. O capitalismo e a religião, não é? Ou o capitalismo da religião. Bom, então esse personagem, a mula sem cabeça, no livro, ela conta a história desse menino, que é o Davi. O Davi, ele sofre uma série de abusos e ele manifesta esse poder dele durante um desses ataques. E aí ele se descobre um ser dúbio, um ser que transita entre o masculino e o feminino. E esse é o poder que ele tem, além de evocar o fogo. Eu não quero falar muito mais sobre o personagem, porque eu acho que, para não estragar a leitura, é um entretenimento, lembrando sempre disso, Curupira Procurado é um entretenimento. Eu coloco muitas coisas da minha memória, das coisas que eu já passei, como sujeito LGBT também, mas é um entretenimento, é uma ficção, na verdade. Então, tem muito de verdade, mas a verdade ela é mais surreal do que o próprio livro. Bom, enfim, sobre essa questão da religiosidade e, historicamente, a opressão aos sujeitos LGBTs em prol disso, dessas questões, eu queria indicar a leitura. É um tema um pouco difícil para mim. Sobre a história do índio Tibira Tupinambá. Especificamente um trecho do livro do Luiz Mott, que é coordenador do Grupo Gay da Bahia. O livro se chama, um capítulo do livro se chama A Inquisição no Maranhão. Ele fala sobre a história das inquisições no Brasil colônia. Então eu queria indicar essa leitura desse livro do Luiz Mott. Também queria que vocês lessem, para além do Curupira Procurado, que é a ficção, que lessem também Políticas de Morte para Corpos Sem Lei, do Fábio Mariano da Silva, que é uma dissertação de doutorado, que é muito importante. Há muitas coisas que eu preciso salientar sobre esse assunto, mas eu queria também indicar a leitura da Judith Butler, principalmente a obra Excitable Speech, e também da incrível pessoa do Paul Beatriz Preciado, que fala sobre as próteses sociais, sobre o parlamento dos corpos. Bom, eu tenho uma memória muito de infância de duas coisas. Uma é uma memória LGBT, que é eu me apropriando das roupas da minha mãe, colocando um salto. E
A outra é de ver a imagem de Jesus Cristo e o Sagrado Coração dele pegando fogo e me sentir culpado por isso. Depois eu fui entender que essa culpa não era minha. Bom, vou voltar aqui à velha pergunta. Quanto ao Cidade Visível, você viu a série? Leu meu livro Curupira Procurado? Me conta, é muito importante saber a sua opinião.